casa do Senhor, poder estar aqui falando de Deus para vocês, amados irmãos. Vou pedir para os irmãos que tenham um pouco de paciência comigo, estou um pouco nervoso, mas assim, né? Vamos aqui ver o que Deus tem para nós nessa noite. Vou pedir uma passagem muito conhecida, que os irmãos abram, por favor, em Jeremias 18. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Aleluia. Aleluia, Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Feche seus olhos, curte sua cabeça, vamos orar pela palavra. Senhor, mais uma vez, falamos em teu nome, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, usar a vida do seu servo para falar não aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir, mas assim aquilo que precisamos. Senhor, graças te dou por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. Deus, se faça presente, é o que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 18. Aleluia! Glória a Deus! Tá, vamos lá. Isso. Daqui a pouco já. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem me pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Meus irmãos, motivo de muita alegria mesmo. Quero aqui louvar e agradecer a Deus pela vida dos pastores, pastora Rosângela, e de todo o corpo de obreiro, não só com todos os membros, todos os frequentadores da ADAC. Por quê? Quando chegamos aqui através da vida da nossa irmã Ana e do nosso irmão Carlos, nós fomos abraçados por todos. Somos muito gratos, eu e a minha família. E aqui, Deus, Ele me concedeu algumas vitórias, as quais, quando eu conheci o ministério, eu estava afastado da palavra do Senhor, e eu me afastei daquele Deus que não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu daquele que se encontra perdido no mundo aí afora, tá? Então nós vamos falar desse Deus hoje. Então, graças a Deus eu dou e louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Porque, irmãos, que eu gosto de agradecer, porque assim como fala nessa palavra, outrora me encontrava perdido e Deus não desistiu de mim. Então, como foi falado aqui, esse Deus que tudo pode e tudo faz em nossas vidas, Ele me resgatou. Então hoje vocês fazem parte de um novo início da minha vida. Uma promessa que outrora foi entregue há 20 anos atrás à minha mãe. Olha, o seu filho tem chamado, o seu filho será um grande homem de Deus. Mas aí optei por conhecer as coisas do mundo. E no mundo eu conheci muitas coisas e passei por muitas aflições. Mas Deus, Ele cada vez mais, Ele sempre se provou estar comigo. Foi assim quando eu estive internado, quando eu estive no cárcere. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos, para vocês? Para vocês entenderem que quando Deus, Ele tem algo para fazer na vida, Ele faz. Mas tudo no tempo dele. Confesso que hoje às 12h40 da manhã eu acordei e falei, não consigo dormir. Desde quando a pastora falou assim, olha, você vai ministrar quinta-feira. Falei, e agora? Mas vamos lá, como Samuel falou, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui, não devemos negar. E aí, por que eu falo dessa passagem? Porque quando eu estava lá internado, eu precisei
ser quebrado. Eu precisei ser refeito novamente. Porque agora eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui, ó, 31/12/2015, dia que tomei a decisão mais certa da minha vida. Deus, quero lhe pedir, no dia de hoje, que abra os meus olhos espirituais, que me guie na área profissional, que me abençoe na área sentimental e que traga harmonia entre os meus familiares. Que mude meu jeito de falar, de agir e de pensar. Que me liberte para sempre das garras dos vícios. E hoje, olha só onde eu estou. Olha, em 2 Timóteo, vai nos falar que numa casa vai ter vasos para honra, vasos para desonra. Mas, meus irmãos, uma coisa eu preciso falar para vocês: nunca desacreditem de um Deus vivo. Glória a Deus. Porque hoje, aquela pessoa que se encontra lá fora, caída, por um motivo ou outro, nunca feche a porta, nunca distrate. Por que eu gosto de falar isso? Hoje a nossa irmã Jussara não está aqui, mas assim, essas pessoas que fazem esse trabalho como a DAC faz, de entregar uma marmita, de levar o Evangelho vivo, porque ministrar hoje para o Júnior é fácil, mas enquanto eu me encontrava na sarjeta, todo sujo, embriagado, porque avó alcoólatra, pai alcoólatra, e olha só que bacana, me tornei alcoólatra. Então, ou seja, uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Eu tenho uma fala que eu até comentei isso com o pastor certa vez, que decisões decidem destinos. Então, assim, eu decidi, optei por entrar nos vícios para tirar o meu pai. Olha só que ideia fantástica. Por isso que eu falo, hoje, os pais, nós pais, hoje eu sou pai, hoje eu sou filho, hoje eu sou irmão, hoje eu sou marido, hoje eu sou amigo, hoje eu sou empresário. Por quê? O Deus vivo, Ele cuidou de mim. Eu não tive uma estrutura familiar a qual eu pudesse me apoiar. Eu tive uma estrutura a qual todos brigavam, era aquela briga tal. Eu fui criado pelo mundo. E o mundo, ele te abraça, meu irmão. Se você tem um ente querido que se encontra, por um motivo ou outro, nas garras do vício, tenha paciência, tenha misericórdia. Como o pastor nos ensinou, longanimidade. É isso? Porque, como foi falado na terça-feira, Deus lembrou de Noé e lembrou de todos. Aleluia. Então Ele não esquece, Ele não desiste. Então quem somos nós? Em 2 Timóteo diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha só que coisa linda. Glórias a Deus por isso. Quando a minha mãe ela orava por mim, porque hoje muitos filhos se encontram na sarjeta, e quando eu vejo a galera na rua, por que eu gosto de falar isso? Porque quando eu estava do outro lado, eu achava que não tinha jeito. Porque, meus irmãos, o vício é algo surreal. Eu procurei de tudo. Aí descobri que existe uma palavra chamada adicção, que eu era um adicto. Aí fui buscar DNA, fui buscar tudo, só que a minha libertação veio daqui. Quando eu entendi que o Deus vivo, Ele é aquele Deus que cura, o Deus que liberta, e o Deus que restaura. Aí eu entendi, falei, já que é para fazer, aí eu comecei a seguir o que era falado aqui no altar. O que é para fazer? É para dizimar? É para ofertar? Então beleza, eu vou fazer, porque tudo que eu ganhava eu dava para droga. O que era 10%? O que eu ganhava eu dava tudo. Então, ou seja, e aqui, nesse ministério, Deus também me deu um livramento e tanto. Durante 30 anos eu fumei, pastor, cigarro. Durante 30 anos. Desde os meus 29 anos, vamos colocar aí. E nesse ministério, Deus me deu força. Glória! Através da pastora Rosângela. Quando ela me chamou, ele falou, olha, Deus me incomodou e falou para você falar do amor dele. Eu me senti tão mal, mas tão mal. Eu falei,
falei para minha esposa, eu falei, olha, eu vou pedir ajuda a Deus, mas me ajuda. E graças a Deus, hoje eu tenho esse testemunho. Glória a Há Deus. 23 dias eu não fumo. Glória a Deus. Porque eu aprendi a temer a Deus. Porque Deus ele me concedeu a grande dádiva de tirar aquela venda dos vícios. Porque, meus irmãos, eu implorava, eu pedia a Deus, Senhor, eu preciso parar. Senhor, eu não aguento mais. Eu já perdi a minha família, eu já perdi a minha dignidade. Mas Deus, aí eu lembrei daquela passagem, quando fala, mestre, quem pecou? Ele ou o pai dele, os pais dele? Ninguém. Ele passou por isso porque a minha glória tinha que ser manifestada através da vida dele. Glória a Deus. Aí aqui nesse ministério eu ouvi que existem pessoas que nascem para servir a Deus e existem pessoas que nascem para que a glória de Deus seja manifestada através da vida dela. Então, ou seja, aí às vezes eu falo, pô Jesus, logo eu, mano. Podia ser outro, né? Mas assim, aí eu comecei a entender, para ajudar, eu comecei a entender melhor. O apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. É o tal do livre-arbítrio, não é isso? Aí, tipo, lá atrás eu fui naquele tal do demônio, não pega nada, né? Não dá nada. Vamos aqui, vamos ali. Só que Deus só assim, ó. Como eu falei pro meu cunhado, uma vez que o anzol de Deus te pega, meu irmão, você pode se bater e para tudo quanto é lugar, mas Ele não vai desistir de você. Ele vai te trazer. E o que eu vi nesse ministério, o qual Deus me trouxe, Deus ele tem levantado novos ministérios dentro da ADAC, porque não tem como o nosso pastor falar para pessoas que beberam, pessoas que bebem, pastores, ele vai falar do amor do Deus vivo, mas o meu pastor nunca usou droga, meu pastor nunca bebeu. E eu lembro que eu estive numa clínica com eles, eu até, depois eu falei, pô senhor, será que era aquilo que era para falar? Eu até falei assim, ó, o melhorzinho vendeu um botijão de gás para usar. Eu falo isso porque eu já fiz isso também. Porque a gente cai numa cegueira espiritual, meus irmãos, que é só quem passou e quem passa sabe o que é. E aí eu descobri, através de Deus, que o pecado, ele é só a consumação do ato ali, mas o pecado, ele vem, tipo assim, ó, já projetado. Eu costumo dizer que a bebida, o álcool, eu não sei qual o seu problema, eu não sei o que você busca hoje aqui, mas a bebida ou a droga é só a cereja do bolo. O que eu aprendi e o que eu falo para os meus irmãos quando querem alguma palavra de conforto, você tem que identificar o que te leva até lá. É verdade. Porque não adianta. Jesus mesmo falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem sou eu para ficar tentando? Quando Deus me concedeu a cura, hoje pela misericórdia do Senhor eu tenho o meu escritório de representação, mas no meu segmento é normal as pessoas tomarem bebidas, coquetéis. Sou convidado constantemente para ir até lá, mas no começo eu não ia. Por quê? Eu sabia de onde Deus havia me tirado. Quando eu desci na casa do oleiro, que foi uma clínica a qual eu fiquei no Riacho Grande, ali Deus falou tremendamente comigo. E eu fui quebrado, meus irmãos. Fui quebrado literalmente. E lá eu pedi, falei, Senhor, me ajuda a cuidar da sua obra, dar o meu melhor. Mas quando eu sair daqui, o Senhor me dá a minha empresa, o Senhor me dá uma família. Deus, Ele é tão, eu costumo dizer que Deus é muito louco comigo. Ele me deu tudo, irmã Joyce. Tudo. Quando eu saí, Ele usou uma pessoa católica. Falou, vai lá meu filho, vai entregar panfleto. E lá se vão 8 anos. E hoje é gostoso ouvir, sabe, não para que Deus seja glorificado, mas não, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque eu falo isso para o meu gestor, eu falo assim, Deus usou a vida de um católico fervoroso para abençoar a minha. E Deus falou, esse Deus que eu busco, que nós buscamos hoje, é aquele Deus que falou, aonde você colocar os pés, ali prosperará. Meus irmãos, tem coisas que acontecem em minha vida. Eu costumo dizer que eu vivo há 8 anos.
durante 35 anos eu fiquei numa escuridão. E hoje eu consigo olhar para vocês. Hoje eu consigo falar para vocês que existe esse jeito sim. Porque por muitos anos eu fiquei com vergonha. Irmão Márcio, como é que eu vou falar? Poxa, cara, já estive do outro lado da muralha. Aleluia. Mas lá eu descobri algo, cara, também. Que quando Deus tem que fazer, Ele fala assim: ó, bonitão, você vai falar do meu amor lá. Você vai ser transformado lá. E aí eu aprendi a respeitar cada vez mais a palavra de Deus. Eu falava assim com as pessoas: meu, para com esse negócio, eu quero ser a pessoa que limpa o banheiro da igreja. Eu não quero, falar de Deus para ninguém, não. Quem sou eu? Mas Deus, Ele pega os que não são para confundir os que são. Aleluia. Isso é a palavra dele. Jacó, quando brigou com o anjo, ele falou: só vou sair daqui quando você me der o que eu preciso, cara. E assim foi também, porque a oração do justo, ela tem muito efeito a Deus. Eu lembro que quando a minha mãe falou assim para mim: filho, faz uma gentileza, pede para Deus permitir que você morra. Eu falei: nossa, muito obrigado, mãe. A senhora tem razão. Aí eu peguei e fiz essa oração e pedi a Deus. Só que Deus falou assim: bonitão, você vai morrer sim, mas vai morrer no mundo. Porque você vai para minha vida. Glória a Deus. Então assim, e aí eu comecei quebrando os meus defeitos de caráter. Porque é o que eu falo hoje, meus irmãos. A retidão, ela te leva em locais assim, é como o pastor Kleber acabou de falar. Acontecem coisas diversas em nossas vidas. Eu comecei, se eu enganava as pessoas, eu não engano mais. Glória a Deus. Se eu não pagava as pessoas, eu não devo mais. Aleluia. Se eu maltratava as pessoas, eu não maltrato mais. Porque a palavra de Deus também me ensinou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Então eu fui aos poucos, sofrendo e dando glória a Deus. Falava assim, no mundo nós falávamos assim: ei, Kevin, manda. Agora eu falo: Senhor, quando começa as coisas a travar, eu falo: entendi, está tudo bem, estou no caminho certo. Começa a dar errado, está tudo bem, estou no caminho certo. Porque uma coisa que eu entendi, meus irmãos, seguir a Deus é muito louco. Mas uma coisa que assim, eu levo para minha vida e falo para os meus filhos: quer ter uma vida regalada, quer ter uma vida boa, siga a Deus. Muitas das vezes eu falo, como o pastor Kleber falou, eu amo leitura, eu amo vendas, e assim eu amo o que eu faço. E aí certa feita eu estava vendo, até no Netflix, o cara falou assim: qual que é a sua vida rica? A minha vida próxima, meus irmãos, é essa daqui, ó. Poder falar de Deus. Aleluia. Poder, sabe, ir e vir, que é algo que outrora eu não podia fazer. Mas quando você está preso por algo que você cometeu, é mole. Ali é uma prisão física. E agora quando é uma prisão espiritual, Márcio? Aleluia. E aí, como é que você faz para sair? Porque é o tal do eu posso, eu faço, eu consigo. É o tal do ego. Porque, meus irmãos, eu falo por mim, o alcoólatra é um dos mais difíceis de se lidar. Eu falo porque eu perdi meu pai pro álcool, eu perdi meu avô pro álcool e eu perdi a minha família pro álcool. Mas eu falei: em nome de Jesus, enquanto eu viver, eu vou lutar contra isso, Max. E lutei, e falo para todos, hoje em dia, onde eu sou nascido e criado no Jabaquara, as pessoas que me veem falam assim: e aí, você não vai falar de Deus, não? Eu não preciso falar nada, porque o maior testemunho, meus irmãos, que vale a pena frisar, não é falar bonito, não. Aleluia. É o seu dia a dia com Deus. Louvado seja Deus, porque o caráter, ele muda tudo. Aleluia. Ele muda a pessoa, ele muda com quem a pessoa anda, né? Que nem nós falamos um tempo atrás que o sábio, ele vê o mal e se desvia, mas o tolo, ele perece por falta do quê? De conhecimento. Então eu vim buscar o conhecimento. Eu ando todos, terça e quinta, eu e a minha família, nós andamos 80 km para arredondar, para poder ouvir falar
para um homem de Deus falar, para Deus usar a pastora para falar. Então assim, eu vou pegando um pouquinho de cada ministração e vou aplicando. Esse Deus na minha vida, ele é muito doido, porque eu trato Deus e trato assim. Eu até perguntei para o meu pastor, para a minha pastora, se eu estava errado em pensar assim. Meus irmãos, eu trato todo mundo igual. Na minha empresa, na minha casa e as coisas de Deus também. Eu trato as coisas de Deus como se fosse uma empresa. Porque olha só a responsabilidade que temos. Uma vez eu amo conta. Eu amo matemática. Eu falei para o pastor ele pegou e falou assim, ó, nós temos 100 pessoas aqui, né, pastor? Eu falei assim, olha só a responsabilidade que cada um de nós temos aqui. Na sua casa você tem no mínimo 4 pessoas, sim ou não? Sim. Ou talvez até mais. Olha só, então 100. Se são 4, então nós estamos falando de 400 pessoas que são alcançadas pela palavra que sai daqui em um único dia. Por isso que eu falo que o nosso testemunho, ele muito mais vale do que palavras. Então se você pega uma pessoa que tipo, está indo para a igreja, está seguindo a Cristo, está se esforçando, todos nós somos errantes. Eu erro todo dia no pensar, no falar, no agir, mas foi dito aqui também, errando ou não, vem. Aleluia! Aceitando ou não, vem. Porque aqui eu busco a minha força. E sabe o que não é presumir o dia de amanhã? Hoje em dia, Deus é prova disso. E a minha esposa também convive comigo. Como eu sou representante, eu vivo pela fé. Sabia, meu pastor? Chega dia 1º, eu pergunto para minha digníssima, quanto que eu tenho para pagar dia 20? Tanto. Quanto que você vendeu? Nada. Mas aí eu faço aquela oração fantástica, Senhor, não me dê a riqueza e nem a pobreza. Me dê apenas o pão que me é necessário. Deus, Ele me dá tudo. Tudo que eu preciso. E olha só, meus irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele pega um mendigo, capacita e fala, vai falar do meu amor, vai abençoar a minha obra, vai entregar de marmita para quem precisa, para quando chegar aquele grande dia. Já pensou que bacana, Márcio? Senhor, eu não te conheço, é assim. Quando eu sentir frio, me deste tudo de comer. Quando sentir fome, me deste tudo de comer. Então assim, eu não desacredito de ninguém, sabe? Quando eu vejo as pessoas na rua, só que é que nem eu falo, são escolhas. São escolhas. Dá para sair? Dá. É difícil? Muito. Eu levei 20 anos para achar o caminho. Só que eu aprendi também que basta isso daqui para que Satanás entre na minha vida e basta, tipo assim, sabe, um olhar para o lado. Porque chega uma hora, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus é como se fosse uma vela. Ele vai, a gente pega, ele vai com infinita misericórdia dele e acende. Aleluia! Retomamos. Aí nós, com as nossas transgressões, vamos lá e apagamos. Ele vai lá e acende. Só que chega uma hora que não dá mais. Então, eu quero dizer nesta noite para você, não sei qual o seu problema, mas de uma coisa eu sei: se você pedir, esperar nele e confiar, ele vai atender o seu pedido. Porque se Deus fez na minha vida, eu não estou falando o que eu ouvi dizer, eu estou falando o que eu vivi. Hoje, sou pai, tenho uma família linda, tenho uma esposa linda, e Deus, Ele é tão doido que eu fiz a minha oração, irmã Luciana, e Ele me deu já o kit completo. Aleluia! Ele falou assim, top. Glória! Uma mulher maravilhosa. Então, eu costumo dizer que a calma da minha esposa me irrita. Mas é o complemento. Porque deu uma pessoa para mim, irmão, que soube me entender. E meus irmãos, vou compartilhar com vocês rapidão. A minha esposa, antes da gente ter o nosso primeiro contato, ela me viu, sabe como? Naqueles meninos que vêm com bala no ônibus para ajudar a casa de recuperação, fazendo evangelismo. Deus mostrou para ela. Olha só que coisa louca. E eu, quando eu estava na clínica, eu montei um time, pastor. Treinei a galera para vender o quê? Bala. Porque bem sabemos que essas clínicas hoje,
ela sofre muito com falta de recurso, porque ninguém ajuda. São poucas as pessoas. Sabe quem mais ajuda, pastor Lucas? Aquele que não tem quase nada. É verdade, é bem assim. Você sabia? Assim, tipo, são coisas que eu costumo. E quer ser abençoado, galera? Preciso falar uma coisa para vocês também. O segredo está em dar e não em receber. Aleluia. Porque quanto mais você dá na casa de Deus, quanto mais você ajuda, é uma coisa muito louca. Eu falo isso com a minha esposa porque a nossa conexão é uma coisa tão linda que Deus nos deu, que tipo, quando eu sinto no coração, eu olho para ela, ela fala, faz. E eu nem preciso falar, Márcio, já aconteceu algumas vezes, sim ou não? Então, meus irmãos, uma coisa eu gostaria de dizer, gostaria de chamar a irmã Priscila que vai me ajudar. Esse louvor, ele fala muito comigo. Glória a Então Deus. vocês possam fechar os olhos e entender que esse Deus que não desistiu da minha vida e da sua, não vai desistir da vida do seu ente querido. Eu não sei aonde você, tipo, aonde está o seu pensamento, mas peça a Deus, que Deus, Ele já concedeu o seu desejo, porque Ele é um Deus galardoador. Ele tem prazer em nos abençoar. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Meu pastor e minha pastora, em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor. Da mesma maneira que Deus mudou a vida do Júnior, Ele pode mudar a sua história. Desde o começo do culto, Jesus vem falando sobre o fogo, sobre o ousado amor dele que nos encontrou, sobre a chama do nosso coração que não pode se apagar. Glória a Deus. E isso tudo desde o começo do culto está falando sobre mudança, sobre transformação. Jesus, Ele não é o seu acusador, Ele é o seu transformador. Ele diz assim: vinde a mim como estás, que eu te mudarei. O que eu preciso é que você dê um passo e fale: Senhor, eis-me aqui para fazer mudança. Eu sei que é difícil, não é fácil mudar, mas com a ajuda do Senhor, quando você levantar todos os dias e fala: Senhor, eu quero que o Senhor rege a minha vida hoje. Eu quero que o meu velho homem fique adormecido e me ajude a viver
com o Senhor, levante suas mãos e venha aqui na frente. Se tem alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor, venha aqui na frente. Nós vamos ter o prazer de orar por você. Não tem ninguém que deseja se reconciliar? Não tem ninguém que deseja se reconciliar? Se tiver alguém, levante suas mãos. Alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se não tiver ninguém, levante suas mãos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando o mundo diz que não, ou parece que o mal não vai se abrir, eu sempre não estou só. Sobre mim não pode se frustrar. Venha em Deus amor, encontrar em mim meu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua terra me sustenta. Levante suas mãos. Repita-se comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor conhece todas as minhas limitações. Diante deste culto, diante dessa palavra que foi ministrada, eu quero lhe pedir: entra na minha história, entra na minha vida. Eu sei que para mim às vezes é difícil, mas eu sei que para o Senhor não é. Isso, mão no coração e olha e fala: Senhor, mesmo com as minhas limitações, eu quero viver as tuas promessas. Me ajuda a vencer as minhas guerras, me ajuda a vencer as minhas pelejas, porque eu quero viver. Repita-se comigo, porque eu quero viver tudo o que o Senhor me prometeu. Senhor, me livra das garras de Satanás, me livra das tentações. Senhor, me ajuda. Amém, Senhor, me ajuda a se firmar, me ajuda a permanecer sempre na tua vontade. Senhor, me ajuda a matar a minha carne, aos meus desejos, às minhas vontades, porque eu quero te agradar. Fale pra ele: eu quero te agradar, eu quero viver
não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você entrou aqui. Mas Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E Ele está dizendo que o que é impossível para você, para Ele não é. Talvez você olhe para a tua vida hoje e fala, deve ser outro, Deus errou. Deus não é, cara. Diga para 3 pessoas, Deus não errou quando te escolheu. Diga para 3 pessoas, Deus não errou quando te escolheu. Só que Deus, Ele é muito diferente do homem. Deus não está olhando apenas para o hoje, Deus está te vendo amanhã. Por isso, Júnior, que Deus escolheu Pedro, mesmo sendo um homem não, mesmo fazendo tudo na hora errada, não era para fazer, dando problema para Jesus. Jesus investiu em Pedro, porque Jesus sabia que uma hora Pedro ia entender. E não é que Pedro entendeu, até em Júnior Jesus investiu, porque fazia parte do propósito. O mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes foi o Pedro que na sua primeira mensagem ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Você tem noção disso? O Pedro que negou a Jesus 3 vezes é o Pedro que na sua primeira mensagem 3.000 almas se converteram e 3.000 almas se arrependeram perante a sua palavra. Repita assim comigo, Deus não errou. Repita isso aqui é profético, repita assim comigo, Deus não errou quando me escolheu. Você não é um erro, você não é obra do acaso. Deus te escolheu antes de você se formar no ventre da sua mãe, como o livro de Efésios 1 diz, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Cauê, antes que tudo se formasse, Max, Deus já nos conhecia e Deus já tinha projetado uma linda história para você. Eu não sei o que fez você tropeçar, eu não sei o que fez você parar no meio da caminhada, mas Deus está dizendo, eu sou poderoso para restaurar, eu sou poderoso para mudar o teu fato, eu sou poderoso para mudar a sua história hoje aqui. Abra o teu coração, porque Ele tem o poder de tirar do lixo, de tirar do monturo, e de colocar em lugares altos, e de colocar em lugares altos. Te dá uma nova chance, te dá uma nova oportunidade para viver a vida que Jesus prometeu. Que vida é essa? Vida com abundância, vida com abundância. Ele disse assim comigo, eu vou viver a vida que Jesus me prometeu. Então assim, eu vou viver a vida de abundância que Jesus me deu.